Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com o planejador financeiro Ricardo Rolim. Ele explica como o Banco Central protege mais para ajudar a população a não cair na malha fina dos bandidos, digamos assim. É um prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo. Me fale inicialmente sobre essa questão colocada pelo Banco Central que vai inibir os golpes financeiros no Brasil. Boa tarde, pessoal. Satisfação estar aqui com você, Gorete. Obrigado pelo convite. O Banco Central lançou recentemente uma plataforma, um serviço para os cidadãos e para as empresas chamado BC Protege Mais. Qual é a finalidade? Existe um número alto de golpes financeiros hoje, a tecnologia sendo usada para o bem, mas também na situação dos golpes ela é usada para o mal. E aí, com certeza, as instituições financeiras têm sofrido também, não só a população, é uma perda tanto para as instituições, que tem uma perda financeira, uma perda para as pessoas, pela questão do golpe, de tentar resolver, o tempo despendido, a dor de cabeça, o problema emocional de resolver isso. Então, o Banco Central lançou uma plataforma, um serviço adicional, que já tem lá uma série de serviços disponíveis, mas especificamente o que é o BC Protege Mais. Qualquer cidadão com CPF ativo na Receita Federal, qualquer pessoa jurídica, pode entrar nessa plataforma e habilitar a proteção, BC Protege Mais, habilitar essa proteção. E com isso, se uma pessoa roubar os dados desse cidadão, para tentar abrir uma conta em alguma instituição, uma conta digital, uma conta presencial, o banco, além de ter toda aquela obrigação, a instituição financeira, ela já é obrigada a ter uma série de procedimentos de segurança, né, para validar que quem está tentando abrir a conta é realmente a pessoa. Uhum. E mesmo assim, se o golpista conseguir enganar o banco, como última etapa de proteção, como uma proteção adicional, ele acessa o Banco Central para verificar se aquela pessoa tem a proteção ativada. Se aquela proteção estiver ativada, a conta não vai ser aberta. O banco vai comunicar, olha, você tem uma proteção do Banco Central no serviço BC Protege Mais, então você tem que desabilitar essa proteção para poder seguir com a abertura da conta. Pix e boletos são os mais visíveis nessa tentativa dos bandidos quererem tirar lucro com isso. Também, veja, o Pix e aquelas do boleto falso é quando o golpista manda um boleto dizendo que a gente está devendo, ou então faça um Pix para essa conta. No celular também. Né? No celular também. Sobretudo agora. Já essa proteção é o seguinte, é muito comum alguém descobrir que tem uma dívida sem nunca ter aberto uma conta numa instituição. Ou seja, nós temos hoje um problema que é a questão da proteção de dados. Né? Então, as informações elas estão aí, então, por exemplo, explícitas. Então, eu dou muito um exemplo hoje, se a gente vai num centro médico, a gente cadastra, tem que informar lá CPF, nome, telefone, endereço. O plano de saúde ocupa uma questão terciária, na verdade. Assim, o empresarial, o centro médico, ele tem a prerrogativa de pedir para acessar. E a grande questão hoje, o grande dilema é o uso correto da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque o grande problema é saber quem é que está tratando aquela informação que eu deixei ali. Então, e aí onde os golpes ocorrem. Em algum lugar, obviamente eu não estou dizendo que foi num centro empresarial, mas de alguma maneira, academia, qualquer lugar onde nós tenhamos que fornecer dados, esses dados podem ser manipulados de forma... Estão vulneráveis. Escola, faculdade, então os nossos dados estão aí. Então, o que é que o golpista faz? Ele consegue uma base de dados, né, às vezes consegue cópia de uma CNH, de um RG, e vai tentar enganar o sistema dos bancos, que são protegidos, mas também tem falhas, como todo sistema tem algum tipo de falha, e ele vai tentar abrir uma conta em nome de terceiros, para ele contrair empréstimo, para usar um cartão de crédito indevidamente, enfim, e a dor de cabeça vai vir depois, quando essa pessoa descobre esse problema. Então, a ferramenta, o BC Protege Mais, a ideia é justamente que o cidadão se cadastra nessa ferramenta, né, nesse serviço oferecido pelo Banco Central, e ele tem uma proteção adicional, porque se o golpista
tentar abrir uma conta no nome dele, ele não vai conseguir se a proteção estiver ativada. Pois é, e é fácil fazer isso? É fácil. A única coisa que o Banco Central exige é que o cidadão ele tenha ativado, ele tem uma conta Gov, né, do SouGov. Então a pessoa se habilita no SouGov e faz o cadastro e o Banco Central exige que tenha a dupla proteção, que é uma proteção adicional também do SouGov. Então quando eu entro no site do Banco Central, vai ter lá a aba Cidadão, Serviços para o Cidadão, e eu faço o login ali, aí automaticamente já puxa para fazer o login com a conta Gov, e aí em seguida você tem a disponibilidade do serviço. E o interessante é que esse serviço do Banco Central, muita gente não conhece, mas tem ali uma série de informações que, por exemplo, quando você faz o login nessa plataforma do cidadão, ele informa todas as suas chaves Pix que tem cadastradas, que às vezes você acaba descobrindo que, olha, o banco fez essa chave, ou eu tenho uma chave Pix assim que eu não uso, é melhor cancelar. Então, ele diz todos os empréstimos que aquela pessoa tem, onde tem instituição, dívida de cartão de crédito, diz tudo. Então, é uma ferramenta para nós cidadãos, a gente controlar também como está a nossa vida financeira, porque está tudo interligado e o Banco Central tem acesso a tudo isso. Pois é, como eu gostaria que o senhor agora colocasse o papel do planejador financeiro nesse contexto? Como surgiu essa atividade? O termo planejador financeiro, uma sigla que a gente usa no mercado, é CFP, Certified Financial Planner, planejador financeiro certificado. No Brasil, uma entidade chamada Planejar é a entidade detentora da marca e que tem todo o regramento para que nós tenhamos essa certificação. Então, um planejador financeiro, ele se submete a uma prova inicial para poder ter essa certificação, uma prova que envolve planejamento de aposentadoria, gerenciamento de riscos, planejamento financeiro, planejamento fiscal e planejamento sucessório. Então, depois que nós nos habilitamos nessa prova, ainda temos que, em seguida, fazer um curso específico de formação, apresentar um TCC, basicamente, um estudo de caso, onde nós, nesse estudo de caso, nós utilizamos tudo que a gente implementou na prova. Então, eu tenho que falar para um casal hipotético, que eles entregam os dados. Gorete tem 18 anos e pretende ter uma poupança de 100 mil reais em 10 anos. Vamos planejar, né? Então, como é que nós montamos um planejamento, como é que a gente encara se essa pessoa vai precisar de um seguro de vida, enfim, de todas as ferramentas, ela vai precisar de um seguro residencial. Então, esse é o papel do planejador financeiro. E quando nós conversamos com uma pessoa para tratar de planejamento financeiro, que envolve todas as questões que eu abordei de planejamento fiscal, planejamento de aposentadoria, gerenciamento de riscos. Quando eu falo de segurança, eu já oriento, olha, ative essa proteção para que ninguém tente usar seu nome indevidamente para abrir uma conta, que vai ser menos uma dor de cabeça para você. Pois bem, dentro desse contexto, como o senhor avalia a percepção da população sobre esse trabalho? Olha, a carreira de planejador financeiro ainda é uma carreira nova, tá? O Brasil é um país que poupa pouco. As pessoas têm essa dificuldade de falar em poupança, em formação de poupança. Até porque nós temos também uma grande parte da população ainda pobre, né? A maioria mesmo. Que o que ganha é para pagar as contas do dia a dia. Imediata. Exatamente. Né? Mas, assim, quando a gente fala de planejamento financeiro, de educação financeira, a gente enfatiza aqui, eu gosto muito de enfatizar em cursos, em palestras, que uma sociedade mais desenvolvida da maneira educada financeiramente, ela passa também a evoluir em outras coisas. Porque, por exemplo, quando uma pessoa se educa financeiramente, que ela sabe fazer as contas de quanto pode gastar, quanto pode guardar para se divertir, quanto pode investir, ela também passa a olhar o dia a dia, até como cidadão, né? Será que aquela obra que o poder público fez, ela é realmente interessante para a população? Então, uma sociedade educada financeiramente, ela também passa a ser também uma sociedade educada até sob o ponto de vista de fiscalização, não só dos entes privados, como também dos entes públicos. Eu acho que todos ganham com isso.
E nesse sentido, qual é a avaliação que se faz do crescimento? Porque é uma prestação de serviço, né? É uma prestação de serviço. As pessoas têm tido essa preocupação, até porque eu abordo muito a seguinte forma. A nossa população está envelhecendo. Eu mostro que de 1988 para cá, que 1988 da Constituição, da nossa atual Constituição, nós tivemos 7 ou 8 reformas de Previdência, sempre aumentando o tempo de contribuição, com novas exigências. Então, isso é um ponto que eu gosto de abordar, porque mostra para as pessoas que você tem que ter um planejamento para se aposentar, para poder diminuir o ritmo, planejamento de vida. E também tem um outro ponto, a população está envelhecendo. Se eu vou viver mais, em tese, eu vou precisar guardar mais. Né? E eu até brinco. E tem pessoas que têm essa condição, mas a condição de fazer e não faz por falta de educação financeira, basicamente, de planejamento, de entender que... Tem um exemplo que é muito duro, mas também eu acho que é necessário. Às vezes a pessoa fala, não quero deixar nada para ninguém. O egoísmo também. Né? Mas eu disse, tudo bem, você não precisa deixar nada para ninguém, mas você tenha pelo menos o seu, de você cuidar de você mesmo. Se garantir, para que os outros não tenham que estar ajudando você. Se você seja... né? Então, os filhos costumam tomar conta dos pais. E hoje é uma preocupação que essa geração está tendo. Eu não quero que meus filhos cuidem de mim, eu quero ter pelo menos o suficiente para que eu possa ter um fim de vida mais tranquilo. E existe, por conta disso, uma preocupação. Eu não posso depender do governo. Todos os estudos mostram que daqui a algum tempo nós vamos precisar talvez de uma outra reforma de previdência, onde a idade mínima vai aumentar novamente, ou onde as pessoas vão ter que contribuir com uma alíquota maior. Então, isso impacta no planejamento de futuro de todas as pessoas. Então, é uma coisa que nós gostamos de abordar bastante nesse sentido. Quanto mais cedo você começar a se planejar, mais cedo você tende a alcançar seus objetivos. E aí é onde entra o papel de um planejador financeiro, de uma assessoria de investimentos, enfim, de auxiliar. Aproveitar esse conhecimento para manter uma reserva, digamos assim, que não faz parte da educação doméstica. Exato, né? Exatamente. Nesses anos e nessas reformulações da Previdência. Isso é um assunto muito... É uma preocupação não só no Brasil. O Brasil tem essa preocupação porque todos os números do IBGE mostram que a pirâmide está se invertendo. Né? A pirâmide, a quantidade de pessoas contribuindo para o sistema de previdência hoje é menor do que a quantidade de pessoas aposentadas. E aí vem uma série de questões econômicas, como o aumento da informalidade, ou de pessoas que não querem ter um vínculo empregatício, vão empreender sozinhas, vão ser MEIs. Só que isso... O trabalho mesmo, né? Quando trabalha e por um motivo ou outro não permite a pessoa, naquele momento de vida, a se colocar no mercado de trabalho da forma correta. Né? Exatamente. Então, são números preocupantes. Isso reforça, por isso que eu enfatizo muito, reforça para as pessoas a necessidade que elas devem ter de alguma maneira, juntar um pouquinho todo mês para o futuro. Abrir uma caixinha lá. É difícil? Difícil. No início, sim. Porque é uma educação que se coloca. E é o assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. Tá. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o planejador financeiro Ricardo Rolim. O assunto está relacionado à nossa condição de vida, sobretudo na maioridade. A partir da maioridade. Pode-se dizer assim? Nosso papel é abordar desde digamos, a fase produtiva. Quer dizer, é até um termo errado, né? Na melhor idade as pessoas também estão produtivas. Exatamente. Mas na nossa fase a partir de a jovens, nossa realidade é diferente, né? A partir dos 20, 30 anos, quando a gente mostra que a pessoa já pode ir tentando fazer um planejamento. Além da poupança, um investimento. Isso. Né? Porque a poupança hoje ainda é a referência natural de muita gente. Né? A caderneta de poupança ela ainda tem um papel social muito forte, até por conta da capilaridade da Caixa Econômica Federal. Está presente, ou via loterias ou com agências próprias. Então, e da minha geração, inclusive, a caderneta de poupança sempre foi a principal referência de investimento. Exatamente. Então, mas quando eu falo poupar, de melhorar nossa capacidade de poupança, é a nossa capacidade de acumular, de guardar recursos. E não de uma maneira, às vezes, você não é incentivar a ganância, muito mais é incentivar a responsabilidade. Reserva, né? Reserva. Essa cultura da reserva é algo desproporcional no Brasil. Muito, muito desproporcional. E o que é que acontece? Por exemplo, nós quando fazemos uma comparação, crescimento sustentável, o país precisa crescer de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando direitos, né? Então, acho que nós também precisamos fazer isso conosco, de crescer, de evoluir na nossa carreira profissional, pessoal, mas também sempre tendo aquela preocupação de ter algum tipo de reserva para o futuro. Quando nós falamos de educação financeira, também é uma coisa muito importante, que não é simplesmente dizer para a pessoa, eu vou agora mudar meu estilo de vida, eu não vou mais sair, eu não vou mais ao cinema. Vou deixar de viver. Então, isso aí já é o passo para o fracasso, porque não vai dar certo. Quando a gente fala de educação financeira, você vai ter que ter o seu recurso, o seu dinheirinho ali para ir para o cinema, para sair para almoçar com a família, para jantar com a esposa, mas também você precisa ter um pouquinho para você guardar todo mês, porque você pode ter um imprevisto. Então, de natureza das doenças, de por doença, exemplo. de acidente. Não então, avisa, né? Não avisa. Então, por exemplo, antes de falar em investimento com a pessoa, eu tenho que perguntar como é que está a sua receita, quanto é que ele ganha e quanto é que ele gasta, para tentar entender. Você já tem alguma reserva de emergência? Como assim? Sim, algum recurso, se você perder o emprego, você vai ter, as contas vão continuar chegando, então você tem que ter algum recurso para pelo menos suportar 3, 6 meses de despesa sem ter receita. Então vamos primeiro montar uma reserva de emergência. Eu viajo muito, eu preciso ter muitos deslocamentos e eu sou a minha família depende de mim, então vai fazer parte do planejamento dessa pessoa sugerir que ela tenha um seguro de vida. Para supor, em caso de um acidente, de uma tragédia, dessa pessoa morrer ou ficar inválida. A família não ficar desamparada. Exatamente, né? ela ter pelo menos o recurso para uma transição de carreira. Então isso é um planejamento financeiro, é pensar nessa hipótese. O seu imóvel ele tem seguro? Mas por quê? Eu tenho do carro, sim, mas sob o ponto de vista patrimonial, eu imagino que o seu imóvel, a sua casa, o seu apartamento vale mais do que o seu carro. É um defeito nosso. A gente faz o seguro do carro, mas não faz o seguro do imóvel. E o financiamento do imóvel inclui até... Inclui o seguro prestamista, que é chamado seguro prestamista, que caso o devedor faleça, a dívida ela é quitada. Mas esse é um seguro, isso não impede que a pessoa tenha aquele seguro contra incêndio, Sim. contra... Isso também é do dia a dia, né? As preocupações do dia a dia. E proporcionalmente é um valor muito pequeno em relação ao valor do bem. Então, mas é da nossa cultura não ter ainda. Talvez as pessoas hoje se preocupem mais em ter, por exemplo... As novas gerações. Por exemplo, hoje nós temos também muitos eletrônicos em casa, então o risco de um curto, vez ou outra a gente vê justamente sobre isso, né? Um ar-condicionado deu um curto e pegou fogo, então deixei o celular carregando e o carregador entrou em curto-circuito e a gente
e acabou dando um problema. Então, eu digo isso porque eu sou paranoico com isso, tá? Minha filha sai deixando ligado e eu saio atrás tirando da tomada. Isso é quase uma maioria com a nova geração. Com as novas gerações, eles são mais desleixados ainda. Ainda. A depender de como você encaminha, a coisa pode até evoluir, não é? Também. E é isso. Então, quando nós falamos de educação financeira, é uma matéria que está sendo começada a levar nas escolas, mas uma grande dificuldade desse ponto aí de educação financeira é que, e não por culpa do professor, que às vezes o professor que está ensinando, às vezes até ele mesmo está passando, pode estar passando por alguma dificuldade. Então, e não é culpa dele, porque ele também não foi preparado. A nossa geração não foi preparada, educada para a educação financeira. A que se deve isso, professor? Acho que é uma questão cultural. Nós Se preocupar só com hoje. Com hoje. Como se o amanhã não existisse. E volta também a questão, né? O custo, nós estamos vivendo mais. Então, só para você ter ideia, em 1940, 45, a expectativa de vida de um brasileiro era de 46 anos de vida. Hoje, a expectativa de vida, nos últimos números do IBGE, chegou a 77 anos de vida. 77, do brasileiro médio. Só que, e é uma verdade, isso vai à média. Então, talvez as pessoas de classe mais baixa vivam menos e das classes mais altas vivam mais. Mas por quê? Porque tem mais recursos, tem mais acesso se alimentam melhor, acesso à saúde, acesso a bons procedimentos médicos. Aos bens de serviço. Tem recursos para cuidar de si. Então, e volta aquilo que eu falei, se você vai viver mais, você vai precisar guardar mais, porque o seu plano de saúde vai ficar mais caro, você vai ter necessidade de um fisioterapeuta, de um enfermeiro. Como encontrar o planejador financeiro? Porque Veja, já que é algo novo também. no site da Planejar, planejar.org.br, tem a relação de todas as pessoas certificadas pela Planejar para atuarem como planejadoras financeiras. São planejadores financeiros certificados. A cada 2 anos a gente tem que revalidar a certificação, tem que fazer cursos, tem uma qualificação mínima que é exigida pela entidade para que nós consigamos manter a certificação. E a reação da família quando o ente resolve fazer esse planejamento? Mas sempre é a melhor possível. Eu acho isso, quando uma pessoa ela tem essa preocupação de fazer um planejamento, que ele está preocupado não só com ele, está preocupado com a família dele. Tá? Eu acho que uma figura de hábito democrático. Exatamente, assim. porque ele não está pensando só em si, está pensando naquelas pessoas. Quando eu faço um seguro de vida para um profissional liberal, que tem um filho, 2 filhos, ele não está pensando nele, ele está pensando no geral. E a gente até brinca, os números de seguro de vida, 80% das apólices dos prêmios, elas são pagas para o segurado em vida, que é uma doença grave, é uma quebra de ossos, enfim. Então, ele fez pensando nos outros, mas também pensando nele. Então, é o nosso papel justamente conversar sobre isso. Por exemplo, a gente fala de planejamento sucessório. É um termo hoje que está na moda, começando a ficar na moda de fazer um planejamento sucessório. É porque a forma convencional gera muita confusão, não é? E quase que deixa as pessoas sem a condição de dar encaminhamento. Exatamente. Então, o que é o planejamento sucessório? A primeira dificuldade, eu lembro de ter tido um professor na faculdade dessa disciplina, e ele fala justamente isso, que nós não fomos preparados para o brasileiro. E o brasileiro em si, na nossa cultura latina, nós não falamos sobre morte. É um tabu falar de morte. Que é uma coisa natural que vai acontecer, a realidade, é o processo... É negação da realidade. Exatamente. Então, como nós não gostamos de falar de morte, nós não gostamos de falar de sucessão. Mas um bom planejamento sucessório, ele evita coisas do tipo... Por exemplo? A pessoa tinha um bom patrimônio, mas estava tudo no nome dele. E ele não combinou, ele não fez um testamento, conforme o caso. Então, ele não fez a sucessão em vida, por exemplo, já fez aquela distribuição, aquela partilha com os filhos.
E o que é comum a gente ver quando isso não ocorre? A família começar a brigar, ou então não ter o dinheiro para pagar o inventário, né? Em média... O inventário sai muito caro, né? Em média, 15% o inventário, 15% do patrimônio, entre custos A família perde muito. E é muito comum nessa situação que a família não tem dinheiro para pagar o inventário, vai ter que vender imóvel, se desfazer do patrimônio para poder, então começam naquele momento, infelizmente, as confusões. Então, um bom planejamento sucessório, ele já envolve o recurso para pagar o inventário, via previdência. Então, existem várias maneiras de a gente fazer um planejamento sucessório. Só que vai depender exatamente da condição de cada um, não é receita de bolo. Que se aplique a qualquer prato, né? Então, quando eu falo... Mas eu pergunto o seguinte, qual o tempo médio que se resolve essa situação com o planejamento sucessório e com o inventário? Olha, em termos gerais, né? Porque há especificações. Existe um inventário extrajudicial que ele não precisa nem de advogado, né? Quando não tem menores envolvidos. Mas quando, por exemplo, uma pessoa que tem um patrimônio de 2 milhões, então a gente vai imaginar que o inventário dela custaria 15% disso, 10% a 15%. Mas se ela fizesse um planejamento antes, já fizesse a sucessão em vida, ou já fizesse um testamento, enfim, esse valor vai reduzir a 4%, 5%, já é um ganho patrimonial para as pessoas. Como falei, não existe, ou então essa pessoa tem um seguro de vida, que dentro do planejamento, caso ela faleça, o valor do seguro, ele é usado justamente para pagar as despesas de inventário. Então, ocorrem situações em que o que se tem só serve para pagar o que se deve. Exato. É por aí. Também. Mas num bom planejamento sucessório, a gente envolve várias questões de seguro de vida, de previdência. Qual é a melhor idade? Para se fazer, tomar essas iniciativas que vão eliminar contratempos, confusões. Não tem idade, é uma coisa que não tem idade, porque a partir do momento que você começa a ter patrimônio, um casal jovem que tem um filho, ele pode pensar já nisso. Pode pensar nisso, tá? Até como maneira de deixar encaminhada a educação do filho. Então, mas tem que acabar também com preconceito, no sentido literal da palavra, né? Exatamente. Não quero falar sobre isso agora. É como se estivesse chamando a morte. Isso, exatamente. Mas muita gente ainda pensa assim, né? Mas é cultural, hoje as pessoas já pensam mais em aposentadoria, já pensam mais no futuro. A globalização serve para alguma coisa, né? E de globalização, quando fala de viagem, de tudo, eu costumo brincar, a educação financeira também vai lhe proporcionar a realização desses sonhos. Então, é um conjunto. Tá? Não tem, para cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa tem suas dores, tem aquele trabalho diário, todo mundo chega em casa cansado, uns mais, outros menos. E falar de finanças também preocupa as pessoas. A gente sabe que as pessoas estão mais preocupadas com a situação financeira sua, da família, mas é importante falar sobre isso e ter isso também em mente. Vamos falar no próximo bloco sobre essa condição para a classe média no Brasil. Vamos sim. A gente volta já já.
de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o planejador financeiro Ricardo Rolim. Doutor Ricardo, em relação nessa questão que a gente falou de planejamento de vida para não ter problemas no futuro, né? O papel da classe média nesse contexto, porque o que a gente observa é que a classe média ela quer se igualar à elite, mas não tem a condição financeira e se endivida muito, muitas vezes por isso. Tem estudos, Gorete, que mostram, por exemplo, cada vez mais o papel das redes sociais nos hábitos de consumo, né? E as redes sociais, elas são como é que chama? Um incentivador do consumo e das pessoas ali mostrarem uma realidade inexistente. Uma vida de novela. E existe também uma competição para se dizer que está bem, que está numa condição boa e o outro surfando na crista da onda. E mesmo. O outro ali também faz para competir. Se o fulano viajou, também vou viajar. Se o fulano trocou de carro, também vou trocar. Isso existe, de fato? Existe, claro que existe. Existe uma linha das finanças chamada finanças comportamentais, que já rendeu até prêmio Nobel de Economia, que aborda justamente o hábito de consumo, de investimento das pessoas, como nós somos irracionais na tomada de decisão sobre investimento, sobre consumo. Me lembrou até agora, tem um antropólogo, Michel Alcoforado, ele tem saído muito na mídia atualmente, dando entrevistas, que ele conviveu com os milionários, com os super ricos, e com os milionários, ele brinca, ele usa o termo rico desde sempre. Aquelas pessoas que são ricas há muito tempo, que já nasceram, e faz uma comparação com os novos ricos. E ele escreveu um livro muito interessante sobre isso, que veio da tese de doutorado dele, chamado Coisa de Rico. Até é um livro que vale uma leitura boa, que talvez aborda indiretamente justamente esse desejo da classe média de estar ali, de dizer que chegou, como os milionários se comportam, né, diante da sua realidade e dessas. E da deles, exatamente. Então, aborda isso. Mas é até bom falar, porque a gente tem muita literatura boa para as pessoas que querem, que tem essa preocupação em investir, em melhorar a educação financeira. Tem muita literatura boa. Hoje, nós temos o YouTube, que tem muito vídeo interessante, tem muita coisa inútil, mas também tem muita coisa boa. Tem livros gratuitos na internet, que a gente pode baixar resumos de livros, mas tem, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, que é o autor de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele é um dos precursores de educação financeira no Brasil, é uma leitura muito recomendada. Pai Rico, Pai Pobre é muito falado também, ele aborda uma linha de investimento, mas também vale a pena, eu gosto muito. E, enfim, lembrei desses dois agora, mas tem muita literatura boa para falar sobre a educação financeira nas famílias, educação financeira para crianças, educação financeira para casais, enfim. Porque começa em casa, né? Começa Esses em casa. Conceitos, eles são adquiridos na vivência em família. E muitas pessoas não têm esse entendimento, né? E num curso de educação financeira, eu gosto muito de abordar, por exemplo, você tem uma assinatura da Netflix que custa 50, mas você não assiste. Se você multiplicar 50 por 12, é R$600 por ano que você está colocando ali. Então, pequenos hábitos que a gente vai cortar. Eu não estou dizendo, corte a Netflix. Eu estou só dando um exemplo, porque às vezes a gente tem hoje Prime, Globoplay, YouTube Premium, Netflix, e acaba que não assiste nenhum, porque a gente não tem tempo. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer, assina um, depois se você não gostar, enjoar, cancela e assina outro, mas você precisa dos 4. Tudo isso, e vai multiplicando. Não é uma exposição que se tem. Exato. Então, gosto muito de abordar também o tempo que a gente tem perdido hoje com as telas, com o celular. E isso também começa em casa, né? Também começa em casa. Com as crianças, que serão do futuro dessas E eu digo isso crianças. convivendo com isso, tá? Minha esposa, quando assistir, ela sabe exatamente do meu dilema que é com a nossa filha para diminuir o tempo de tela. Porque é algo que não acontece só em casa, acontece na escola, acontece na brincadeira, no aniversário, em qualquer situação. Exatamente. As telas estão aí tentando... E as telas também estão bombardeando essa geração para consumo. Tá? Porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado. Todo mundo fala, olha, eu falei em viajar, começou a aparecer propaganda patrocinada para mim de viagem. O algoritmo está ali ligado, né? O tempo todo nós somos bombardeados para gastar.
O tempo todo nós somos bombardeados para gastar, para consumir. Então, uma pergunta básica que eu digo para as pessoas. Surgiu uma oportunidade, uma calça nova. Faça essa pergunta. Você está precisando daquela calça? Quantas calças você Exato. tem? Espere. Você precisa? E aí eu digo muito, olha, faz o seguinte, antes de você fazer comprar, espere para o dia seguinte. Se no dia seguinte você ou não, se você nem lembrar, então é porque você não estava precisando. Exatamente. Então, mas o tempo todo hoje nós somos bombardeados. Isso é um dificultador também dos hábitos de consumo, né? Da qualidade do hábito de consumo. Que situação é mais bombardeada nessa cultura do consumo, na sua opinião? As redes sociais, né? Não sei se eu entendi sua pergunta, Gorete. Em que situação? Rede social, o algoritmo, né, que ele começa a entender o que é que a gente está fazendo. Então, se eu visitei um site de uma marca de tênis, começa automaticamente a aparecer propaganda patrocinada para mim de tênis. Isso induz a compra, Isso né? induz a compra. Se eu sigo uma pessoa que é, por exemplo, eu estou falando de tênis porque eu sou corredor. Então, vamos lá. Eu sigo um atleta de elite. Automaticamente, marcas de material esportivo começam a aparecer na minha timeline. Então, eu sigo um banco, automaticamente incentivos financeiros começam a aparecer ali. Então, nós somos muito bombardeados, existe... Tentando uma manipulação, na verdade, de compra, de adquirir E a dopamina, algo. né, para pegar aquele nosso momento ali, você chegar no final do dia, está muito cansado, está com a emoção à flor da pele, a gente está mais sensível a não tomar decisões racionais. Então, eu não estou dizendo então com isso também, jogue o celular fora, né? A gente não pode fazer isso. Mas, às vezes, troque o seu tempo de tela e vamos voltar ao básico, vamos voltar a ler um livro. Vamos ver um filme, Vamos ver um filme, ler um livro, tem muita coisa boa, ter o hábito agora, final de ano, na hora do presente, dar um livro para as pessoas também diminuir um pouco o tempo de tela. Muitas pessoas não aceitarão esse presente de bom tom, né? Mas... Porque a prioridade está nas telas, como o senhor acabou de falar. Está nas telas, mas acho que até... Poxa, se até os inventores da tecnologia recomendam, por que a gente vai Exatamente. contra? Mas voltando à questão do BC Protege Mais, o senhor acredita que a população, além, tem que haver um planejamento também de propaganda para esse... Infelizmente... a gente não vê quase nada. Não, Por quê? Não contradiz a necessidade com... Tá lá na propaganda, se a gente entrar, por exemplo, no Instagram do Banco Central, vai estar lá falando da ferramenta. Mas o Banco Central está muito distante da população. Ele só é lembrado quando estabelece uma taxa de juros altíssima, não condizente com a inflação, o item de inflação no país. O juro real no Brasil ele é o segundo maior do mundo. Essa ferramenta, quando eu vi sobre essa ferramenta, foi até um amigo que me mandou, eu digo, poxa, vou escrever sobre isso, todo mundo precisa usar essa ferramenta. Então, assim, realmente eu vi pouca coisa na mídia falando sobre isso, não sei se a assessoria de imprensa também do banco não mandou, se eles não têm. Receber alguma crítica. Mas é uma ferramenta sensacional, básica, gratuita, entendeu? Que todo mundo deveria usar, por isso que eu fiz questão de escrever sobre ele, mandei para todos os meus clientes, eu disse, olha, encaminha isso aí, que é uma ferramenta muito útil e que vai, de certa forma, com certeza, para quem ativar o serviço, vai evitar dor de cabeça. O Solgov está lá. Está lá. Automaticamente, quando eu entro no BC Protege Mais, ele já vai abrir a tela do Solgov para a gente fazer login. Mas o importante é a divulgação. É a divulgação. E a divulgação, ela está se resumindo, que não deixa de ser importante, né? Mas uma chamada nacional. Deveria ter alguma... Eu não vi, confesso que não acompanhei, talvez tenha até tido, mas não vi. Os grandes veículos de imprensa comentando sobre isso, inclusive até de imprensa especializada, de economia, de finanças, falando dessa proteção. Porque, inclusive, ela é uma proteção para o próprio sistema financeiro. Tá? Já dá mais credibilidade ao sistema financeiro contra fraudes. Exatamente. E, nesse sentido, em qualquer situação
de vida, né? Exatamente. E quanto mais nós conseguirmos evitar passar por isso, é menos problemas emocionais, menos problemas financeiros, e que a gente vai justamente aproveitar o nosso tempo. Pois é, o senhor Uma falou coisa aí, útil. problemas emocionais. É uma fase da, não sei, da humanidade em que os problemas mentais, digamos assim, Uma tomam... população adoecida. Exatamente. Leva, num percentual nunca visto, né? E assim, é preocupante, né? É preocupante, e a gente sabe que os problemas financeiros são geradores de problemas emocionais, né? Tem uma grande influência de muita gente que tem depressão, Interfere na saúde mental. interfere na saúde mental. Diretamente, a falta da condição de realizar o trivial do dia a O dia, básico, né? né? Pois é. A gente convive num dilema do tipo, não tem educação financeira, mas pega o dinheiro e vai para site de aposta. Então, e a pessoa adoece porque acredita que aquilo ali vai transformar a vida dele para melhor e acaba transformando para pior. Então, assim, nós vivemos hoje num momento de que não só de falta de educação financeira, mas também de que as pessoas continuam buscando atalhos que não são saudáveis, né, e se viciando e tirando o dinheiro da feira, o dinheiro de se alimentar. Do alimento. Do alimento. Tem números aqui da Associação dos Supermercados do Estado mostrando que na determinada faixa de renda caiu o consumo, justamente porque as pessoas estão utilizando o dinheiro que ganha com site de apostas. O próprio Banco Central identificou, né, fez um cruzamento de CPFs, de pessoas que recebiam benefícios, como Bolsa Família, utilizando, estava lá com CPFs cadastrados em sites de apostas. Então é um problema também que a gente tem, que está virando problema de saúde pública. É importante que se tenha essa informação para chamar essas famílias, quem sabe, numa estrutura maior, não é? Porque você tem um programa para lhe ajudar e ele termina sendo ignorado. Hoje já é proibido, né? Houve uma exigência do governo, então assim, o CPF de quem recebe benefício social não pode estar vinculado a site de apostas. Mas quando eu falo até do site de aposta, que é justamente fazer a separação da aposta responsável por diversão para a aposta por vício. Eu não aposto. O que é aposta responsável? Seria, em tese, um valor mínimo do seu orçamento para que não comprometa a sua renda. Exatamente. É aquela coisa, não tire o dinheiro da feira para aposta, mas se você trocar se você acha que vale mais a pena apostar do que o dinheiro de lazer, mas esse é um grande dilema. Eu não gosto, eu não aposto. Quem me pede conselho, eu sugiro para não fazer, mas Porque se perde, quando se perde muito também. Se perde né? muito, As né? pessoas perdem casa, perdem... São vários casos conhecidos já aí, né? Exatamente. Então... Absurda que é essa relação de dependência química. Isso, é uma dependência química. E, veja, acaba sendo um inimigo do que a gente está falando de educação financeira e de planejamento financeiro. Então, eu não tenho como... É um desafio? É um desafio. Chegar para uma pessoa que tenha esse nível de dependência, para ela voltar para a realidade que ela vive? Total. É um desafio porque essa pessoa está entregue àquilo ali. E ela acredita piamente. A dopamina está em nível altíssimo. Então, ela acredita piamente que ela vai transformar a vida dela em algum momento. Por obra do Espírito Santo. Porque se não houver uma coragem, uma vontade, nada acontece. Não, nada vai acontecer. Então, nem a fé. A educação financeira ela entra justamente para isso, para mostrar, olha, é um caminho longo. Investir, a gente usa muito, investir é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então requer planejamento, requer disciplina. Então, mas ao final, quando a gente cruza a linha de chegada, vê que foi válido, é a mesma coisa, é um investimento. Pois bem. Lamento informar que chegamos ao final do nosso bate-papo. Tá bom, a gente fica. Algumas considerações que o senhor queira fazer? Não, Gorete, obrigado. Sim, tenho. Obrigado pelo espaço, para a gente falar um pouco sobre um tema que ainda é pouco divulgado, tá? Aconselho as pessoas, quem está nos assistindo, a utilizar essa plataforma. O BC Protege Mais, é mais uma proteção para você
para não passar por fraudes. É uma ferramenta gratuita, vai lá no site do Banco Central, bcb.gov.br, vai estar lá uma aba Cidadão, já vai estar ali chamando para você fazer o cadastro. E fico à disposição para um novo bate-papo sobre finanças pessoais, estou aqui à sua disposição. A próxima oportunidade haverá. Muito obrigada Obrigado a você. por essa oportunidade e que o planejamento dessas medidas sejam bem-sucedidas. Vamos torcer que sim. Seja bem-sucedido o planejamento. Pois bem. Eu agradeço também a participação dos nossos telespectadores e agradeço mais uma vez sua participação e vamos a um próximo Frente a Frente. Obrigada e até lá.